Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, os irmãos que vão nos acompanhar depois, posteriormente, no nosso canal do Consolador, que o nosso querido irmão Ney faz as edições e publica no nosso canal. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa casa, a Casa de Jesus, a Casa do Consolador Prometido. Gostaria de lembrar ainda aos irmãos que não são inscritos no nosso canal do Consolador Prometido, que se inscreva, porque cada curtida, que a gente compartilha os vídeos do canal do Consolador Prometido, o YouTube, através do seu algoritmo, entende que o material é relevante e vai transmitindo a mais e mais pessoas. Então, se nós pudermos nos inscrevermos e curtirmos os vídeos, as palestras lá, seria importante para a gente divulgar a doutrina, essa doutrina que, como faz bem para nós, que possa fazer bem para outros irmãos que não têm acesso ou não conhecem. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Lições. Atenda às lições que a vida te transmite no cotidiano. Não evites o confronto com elas. Assimila a experiência que os reveses te ensejam. Coloca-te na condição de aprendiz e não de mestre. Sê humilde e admite o próprio erro. Não te compare aos outros para te julgares melhor. Quem mais ensina, ensina pela força do exemplo. Então, com essa bela mensagem, nos incentivando à humildade, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, aquele que é o nosso modelo, o nosso guia, o governador do nosso orbe, o nosso irmão mais velho. Agradecer também à espiritualidade amiga, aos mentores espirituais da nossa casa e todos que se encontram essa noite aqui conosco, de encarnados e desencarnados. Como disse, vamos agradecer por estarmos aqui, novamente reunidos, na troca dessas energias, recebendo os fluidos benéficos. E vamos pedir ao Pai que tudo isso que estamos recebendo aqui nesse momento se espalhe para todos os nossos irmãos que necessitam, os nossos irmãos de caminhada que sofrem as dores físicas e as dores morais, aos nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, que eles possam receber o lenitivo para suas dores, assim como seus parentes, que eles possam receber as energias que aqui estamos recebendo e possam entender aquilo que estão passando e aceitar que a separação não é definitiva, é apenas um até breve, pois sabemos que o espírito é imortal e mais à frente vão se reunir novamente. Então que todos recebam e que o nosso planeta também receba as energias de paz, de amor, e que as zonas de conflitos possam se asserenar e que os irmãos possam andar lado a lado, de mãos dadas, e que possam se entender. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de chamar o nosso querido irmão Vitalino, responsável pela palestra doutrinária dessa noite. Pedimos ao nosso Pai, ao nosso Mestre, que ampare o nosso querido irmão Vitalino, para que ele possa transmitir tudo aquilo que ele planejou na noite de hoje, e que com certeza é importante na nossa caminhada, precisamos ouvir. Então, uma boa palestra. Obrigado. Boa noite, amigas. Boa noite, amigos. O amor do Mestre Jesus envolva todos nós para que tenhamos o máximo proveito.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o Espírito Emmanuel já nos disse que o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Hoje vamos falar sobre o egoísmo e o orgulho. Ambos são várias vezes relacionados no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, como chagas da humanidade, da sociedade. Naturalmente, às vezes a gente confunde ou mistura um pouco os dois. Simplificando a explicação, podemos pensar no egoísmo como o ato de colocarmos os nossos interesses pessoais à frente ou primeiro do que os interesses dos outros, considerando como se eles fossem mais importantes. E os mesmos mais importantes, mais valiosos do que os outros, ou do que realmente somos. Para iniciar o estudo, eu vou trazer a parábola do filho pródigo, que o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, comenta a respeito das duas formas do egoísmo. A primeira, o filho pródigo, que busca gastar toda a herança que pede antecipadamente ao seu pai com o seu interesse pessoal. E a segunda forma de egoísmo é do filho que ficou e que depois que o filho pródigo retornou, esse segundo filho se recusou a entrar na festa porque não achava que aquele filho que retornou era digno. O egoísmo. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos.
porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Mas e que se negou a entrar na festa pode estar em situação pior, porque para ele não é claro, não ficou claro na história se ele se arrependeu. Vamos estudar aqui o título das obras póstumas de Allan Kardec, que se chama O Egoísmo e Orgulho, Suas Causas, Suas Consequências e Como Livrar-se deles. O tema está muito bem desenvolvido no Livro dos Espíritos. Foi uma opção pessoal seguir esse capítulo de obras póstumas, que está também na Revista Espírita, por uma preferência. No Livro dos Espíritos, entre as questões 913 e 917, Allan Kardec trata disso. E Allan Kardec pergunta na primeira, 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E os Espíritos respondem, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Nesse sentido de radical, como sendo uma fonte de muitos outros vícios. Mas seguindo aqui as obras póstumas, Allan Kardec faz um resumo muito interessante e começa dizendo que o egoísmo se origina do orgulho. A exaltação da personalidade, que é o orgulho, leva o homem a considerar-se acima dos outros. Então, aquele orgulhoso se acha tão importante, tão exaltado, tão melhor do que é, se considera acima dos outros. Então, satisfazer os interesses dele torna-se mais importante. E os outros que se virem. Ali começa o egoísmo. Mas Allan Kardec pesquisa ainda uma raiz comum. Ele diz que o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. E não há nada errado com o instinto de conservação, meus amigos. Se damos um alimento para o cachorro, ele está com fome, e muitas vezes a gente vai mexer ali no alimento, ele vai rosnar, porque ele não quer ficar sem fome, é o instinto de conservação.
E Allan Kardec diz isso: todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito de inútil. É um instinto natural. A exageração é o que o torna mal e pernicioso. Um exemplo semelhante ali à questão do alimento do cachorro, digamos agora eu vou trabalhar e vou passar o dia trabalhando e levo um lanche para poder comer no meio da tarde. Chega na hora do lanche e eu abro ali o meu pacote de lanche e observo do lado tem um outro colega que não trouxe seu lanche. Aí eu penso, ofereço ou não ofereço? Mas eu penso, eu preparei o lanche na medida da minha fome, na medida do que eu considero que eu preciso. Se eu dividir, eu vou passar fome. Aí eu como sozinho. É um instinto de conservação exagerado, porque eu não vou morrer de fome, eu não vou ficar com uma crise de hipoglicemia, eu não vou passar inanição. E se eu precisar muito, eu posso sair e comprar alguma coisa. Ou de repente alguém depois me oferece alguma coisa. Então eu estou exagerando e estou sendo egoísta. É o instinto de conservação que foi levado ao exagero. O exemplo é muito simples, mas podemos pensar em vários outros exemplos. Mas deveras interessante de todos os temas que eu estudei é um capítulo chamado A Cortina do Eu, do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. Emmanuel fala na Cortina do Eu que na nossa relação com as pessoas ou as coisas é como se tivesse uma cortina no meio. E eu tivesse que passar minha relação por essa cortina e eu enxergasse as coisas através de uma cortina, a cortina do eu. Emmanuel diz que por trás da cortina do eu conservamos lamentável cegueira diante da vida, porque a gente enxerga mais a cortina do que o resto. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. É como se fosse uma cortina espelho. O interessante são os exemplos que Emmanuel traz. E eu vou buscar complementá-los. Eu trouxe 3 exemplos da lição. Primeiro exemplo. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. Porque se demonstram pontos de vistas diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Então pensemos na afeição ao cônjuge, a um filho, a um familiar, a um amigo. Eu te amo, eu gosto tanto de ti. E aí a pessoa começa a ter umas ideias diferentes. Começa a querer fazer umas coisas que não estão bem de acordo com o que a gente pensa. O cônjuge começa, a esposa, digamos, começa a sair com as amigas, ou o marido começa a ir um futebol com os amigos. E aí tu pensa, não, isso não está certo. Mas, se tu vai raciocinar a fundo, pensa, não tem filhos pequenos, por exemplo, não tem nada que vai prejudicar, efetivamente, se for raciocinar a fundo e não tem problema nenhum, mas mesmo assim a gente fica com aquele sentimento. O amigo, o familiar, o filho, resolve adotar uma outra religião que não a nossa. Pai, mãe, eu me identifico melhor com esta filosofia, com esta religião. Eu gostei muito da igreja evangélica, eu gostei muito de frequentar Umbanda. Eu gosto bastante de tal religião. A gente pensa, não, mas o espiritismo é o melhor. E a gente pensa, tu tem a tua liberdade, mas de repente a gente sente que a nossa afeição parece que diminui. Parece que a nossa ligação com aquela pessoa não é mais a mesma. É isso que o Emmanuel está falando. Não é só a gente discordar, mas a nossa afeição diminui. Às vezes, sem a gente perceber. O segundo exemplo. Nas obras do bem a que nos devotamos,
Estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Então, digamos que temos uma atividade aqui na casa, por exemplo, como foi falado, de refazer enxovais. Não sei se é da própria casa ou se é de fora. É de um trabalhador da casa. De um trabalhador da casa. Aí esse trabalhador faz enxovais para pessoas que estão com necessidades. E aí começa a vir outras pessoas e começam a ajudar ele nos enxovais. E alguém tem uma bela ideia e resolve fazer biscoitos também para distribuir junto. E aí quando vê os biscoitos começam a fazer mais sucesso que os enxovais. E aí aquele amigo vai vendo que a outra ideia está indo muito melhor e começa a frequentar menos as atividades. Começa a ajudar menos financeiramente. Começa a diminuir o interesse para com os trabalhos. Por quê? Porque não era a ideia dele, porque não é ele o protagonista, não é ele a peça principal naquele trabalho. Então, às vezes, a gente faz as coisas porque o nosso eu está sendo evidenciado, porque a nossa ideia está repercutindo. O terceiro exemplo. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade. Isto é, alguém nos pede dinheiro, alguém em condição mais humilde pede dinheiro, a gente doa de boa vontade. Ou doamos até afeto, alguém que tem muita dificuldade em ter amigos. Ou auxiliamos no estudo alguém que tem dificuldade de compreensão. Mas, continua Emmanuel, raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Emmanuel aqui não se refere ao sorriso para bajular aquela pessoa que está numa situação melhor, mas o sorriso sincero. A afetividade ou empréstimo de dinheiro ou de auxílio sinceros. Então a pessoa está numa situação melhor que a gente e a gente não ajuda não porque ele não precisa ou não dá um carinho, não dá um afeto, não estuda junto, mas porque a gente se percebe inferior. Alguém que está numa condição financeira melhor pede dinheiro emprestado e a gente não auxilia porque se considera inferior. Não quer participar de um grupo de estudos porque percebe que todo mundo parece ser mais inteligente, mais entendido e não quer ficar lá como o piorzinho do grupo. Então, Emmanuel está dizendo que a gente muitas vezes relaciona o nosso afeto, a nossa dedicação, o nosso interesse com o reflexo de nós mesmos. Se a gente vê o reflexo de nós mesmos numa espécie de projeção, a gente vai lá, a gente dá um pouco de nós, a gente investe. Agora, se a gente não mais vê a nós mesmos, as nossas ideias, o nosso destaque, a gente retira um pouco o investimento. É claro, amigos e amigas, eu trago dos estudos aqueles que mais tiveram reflexo no meu coração, nos meus defeitos, das minhas falhas. Talvez muitos aqui não vão se identificar com estas questões. Portanto, vamos continuar o estudo lá da Obras Póstumas. Agora vamos falar o que Allan Kardec fala de os meios de destruí-los. Causas, consequências e os meios de destruí-los é o nome do capítulo sobre egoísmo e orgulho. E para entendermos os meios de destruí-los, Allan Kardec vai olhar melhor as causas para que possamos cortar o egoísmo e orgulho pela raiz.
Allan Kardec nos diz que a principal causa reside, evidentemente, na ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, isto é, nem da sua natureza, nem do seu passado, ele, o homem, se crê mais do que é. E aí vem o orgulho. E não sabendo para onde vai, do seu futuro, ele concentra na vida terrena todo o seu pensar. Acha tão agradável quanto possível, anseia por todas as satisfações, por todos os gozos. E aí, meus amigos, que entra o Espiritismo com todas as lições espíritas. Primeiramente, o Espiritismo nos diz que Deus existe e nós somos criaturas de Deus. E que Deus é infinito amor, infinita bondade, infinita justiça, infinita inteligência. Se Deus é tudo isso, quem sou eu para me achar alguém melhor? Isto é, eu já vejo que eu já estou infinitamente abaixo de alguém. Isso já ajuda a dar uma cortadinha no nosso orgulho. Este é o sua natureza. Além disso, no Espiritismo estudamos a nossa natureza, sabendo que somos espíritos imortais. E o que vivemos aqui é somente uma experiência carnal, uma experiência no corpo físico e que vai se terminar, mas continuaremos como espíritos imortais. Fomos criados simples e ignorantes. Então, a gente está numa caminhada. E se a gente olha para o outro, que é simples e ignorante, a gente pensa, calma aí, eu já fui assim antes. E ali está o nosso passado. Olha a importância da consciência da nossa natureza e do nosso passado. Nós, como espíritos imortais, fomos evoluindo através de várias encarnações e fomos aprendendo. Éramos muito ignorantes, cheios de... não sabíamos nada, éramos muito simples, fomos cometendo muitos erros, mas fomos aprendendo e nos melhorando. E então, quando a gente se depara com alguém e se acha superior àquela pessoa, a gente pode pensar, calma aí, eu já estive naquele lugar. Eu já estive nessa situação, já cometi esses tipos de erros. E quem sabe, estacionei muito mais tempo nessa situação de erro do que ele. De repente, ele vai passar muito mais rápido por esse estágio do que eu passei muito tempo atrás. A diferença é que eu tenho mais tempo de encarnações, talvez. Além disso, o conhecimento do passado nos faz lembrar que temos uma família e laços de amigos dessa experiência carnal atual, desse momento no corpo físico, mas temos também laços anteriores, que podemos chamar de família espiritual. Então, aquela pessoa a quem eu vou tratar mal, com egoísmo, ou vou me considerar melhor, vou satisfazer o meu interesse em detrimento do interesse daquela pessoa, por exemplo, não vou dividir o lanche. Aquela pessoa, mesmo que eu considere inimigo, de repente, um tempo atrás, foi meu grande amigo. De repente, aquele que me pede um dinheiro na rua, foi meu pai em outra encarnação. Então, a doutrina dos espíritos nos ajuda a entender que o nosso passado pode nos conectar a muitas pessoas, e a gente não sabe. Então, são tudo motivos para deixarmos de ser egoístas e orgulhosos. E o terceiro é o conhecimento do futuro. No Espiritismo, estudamos sobre a vida futura. Isto é, após a morte do corpo físico, vamos vivenciar a vida no mundo espiritual. Então, para que ser tão egoísta com o lanche, com o carro, com o dinheiro, com a casa, com as posses? Para que essa ânsia tão grande de gozar, de satisfazer os sentidos, as necessidades materiais, se temos a vida futura nos esperando? É disso que Allan Kardec está falando. Mas aí tem um problema.
Porque todos vocês olham para mim e me dizem com os olhos, Vitalino, eu já sei tudo isso, eu já tenho estudado isso, sou espírita, conheço, mas continuo egoísta e orgulhoso. Pelo menos é o meu caso. Talvez alguns de vocês. Isto é, isso é fundamental, mas parece que não é o suficiente. Saber, conhecer a nossa natureza, o nosso passado e o nosso futuro. E Allan Kardec continua. Mas em vez de obras póstumas, eu vou trazer Joana de Ângeles. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela nos diz que a terapia eficiente ao egoísmo, tão terrível flagelo, é o altruísmo. Por desenvolver os sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um no rumo do infinito. Não adianta. O mais eficiente, o mais importante é o altruísmo, é o amor, é a prática da caridade. É a gente exercitar o mandamento maior: amar ao próximo como a si mesmo. E Joana está nos dizendo que, mesmo que a gente estude o espiritismo, a nossa natureza, passado, futuro, isto é, a razão, e mesmo que a gente compreenda, absorva bem esses ensinamentos, o discernimento, é o altruísmo que vai desenvolver os sentimentos superiores que vêm da razão e do discernimento. É com a prática do amor que a gente desenvolve o que a gente tanto estuda e tanto sabe. Porque tem muita gente que não é espírita, que não tem todos esses conhecimentos que a gente tem, que não tem tanto conhecimento intelectual, mas que é muito menos egoísta, muito menos orgulhoso que a gente, porque pratica o amor, pratica a caridade. A gente, eu pelo menos, e provavelmente muitos de vocês, nós nos encaixamos no Espiritismo por entender que a sua forma de estudo, de apresentação, de compreensão das leis divinas é a melhor para nós e a que nos faz praticar com mais boa vontade as lições do Evangelho. E para exemplificar, porque nada como um exemplo próximo de nós, eu trago uma história que está no livro Pontos Espírito Irmão, através de Chico Xavier. O narrador, Irmão X, conheceu no mundo espiritual um espírito chamado Diana. Um espírito que era conhecido por trabalhar provavelmente nas regiões de maior sofrimento, junto àqueles espíritos com maiores deformidades e que ela convencia aqueles mais rígidos no mal. E que, enquanto muitos espíritos trabalhavam lá, retornavam às esferas superiores para descansar, para aurir novas energias, ela continuava incansavelmente. Parecia que ela tinha uma energia a mais. E quando falava com uma simplicidade e uma sabedoria incomparáveis. E aí, tendo oportunidade de conversar mais intimamente com ela, ele perguntou, mas o que você tem de diferente? Como é que consegue trabalhar com tanto afinco nessas regiões? E ela diz, eu não tenho vergonha de dizer. Só o amigo daquele círculo mais familiar, reencarnando com ela, ajudando, insistindo. Até que ela falhou de novo. E no mundo espiritual, esse cônjuge foi convocado para esferas superiores. E ela se viu sozinha. E bateu o desespero. E agora?
Eles sempre estavam me ajudando, e agora o que eu faço? E então ela recebeu a visita de uma entidade magnânime que disse para ela: olha, eu venci esses 3 inimigos, vaidade, egoísmo e ciúmes, adotando crianças com extremas necessidades, tendo filhos no mundo carnal com grandes deficiências. E ela, mas sério? Mas vale a pena? Porque é muito sofrimento. Vale muito a pena. Em 70 anos eu resolvi o meu problema. E ela pensou, mas isso é uma maravilha. Olha, porque eu vou pegar aqui a frase que está lá no livro. Que representavam, disse ela, 70 anos de esforço e paciência para conseguir uma realização que me escapara durante milênios. E a gente aqui, não aguentando 2 anos, 5 anos. E ela, lá no mundo espiritual, com a percepção ampliada, percebeu que se ela não conseguiu se livrar desses inimigos em milênios, e ela orou e pediu para poder ter alguns como filhos. E então foi designada a ela uma nova encarnação, em que fosse ter 4 filhos daquela região. E então reencarnou-se de ela olhava para o seu corpo físico, para a situação econômica, para a sua casa e dizia, não, eu não sou assim, eu não mereço isso não está certo, eu sou muito melhor. Ela não via que não era bem isso, mas era a situação em que ela tinha reencarnado. E devido às suas necessidades financeiras, e porque ela era órfã, ela se viu obrigada a se casar com um homem com grandes deficiências. Com deficiências físicas, um filho leproso e outro filho cego. E logo, pouco tempo após o nascimento do 4º filho, o esposo desencarna. E ela, mãe solteira, em péssimas condições financeiras, teve que cuidar daqueles filhos. Ela disse que em vários momentos se sentiu tentada a ceder à vaidade, a ceder ao egoísmo ou aos ciúmes. Mas aquelas crianças precisavam muito dela. Ela se sentiu tentada a ceder à prostituição, mas a situação dela, ninguém estava interessado. E também ela pensava, não posso trazer alguém. Isso porque ela percebia, sentia que aqueles filhos precisavam muito dela. E ela passava por vários momentos de sofrimento e lágrimas, mas chegava em casa, tinha o beijo, tinha o carinho daqueles filhos amorosos. E não é que depois de 70 anos, todos desencarnam, ela desencarna, e desencarna livre do trio maldito, livre da vaidade, do egoísmo e do ciúme. E dessa forma ela percebeu que ela, graças a estes filhos, venceu o trio. Então ela explica ao narrador, segundo verificam, sou devedora insolvável para com os nossos irmãos do purgatório escuro. Em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não me puderam ensinar à vista de minha rebeldia e viciação. Observe, muitos de nós, todos não, mas muitos de nós, quando temos uma situação tranquila, pacífica, com uma grande liberdade de ação, às vezes nos perdemos nos vícios, nos perdemos no comportamento inadequado, nas atitudes que não valem a pena, fazem mal para nós mesmos.
Mas quando estamos no momento de sofrimento, momento de dificuldade, em que a vida nos pede para abrirmos mão um pouco de nós, do nosso egoísmo, conquistamos vitórias que são difíceis de conquistar nas outras situações. É o caso dela. Ela venceu a vaidade, o egoísmo e o ciúme junto desses irmãos do purgatório escuro. E tão grande, diz ela, é a minha alegria e tão bela a minha noção de vitória individual que, se rastejasse nas trevas por alguns milênios, a fim de servir a esses irmãos, não lhes pagaria em hipótese alguma quanto lhes fiquei a dever para a eternidade. E claro, para aqueles lá, filhos, ela talvez já tenha pago, mas ela continua pagando para os outros semelhantes. Porque é através deles que ela aprendeu realmente a força do amor, da caridade, do altruísmo. Através daqueles em maior dificuldade, com maiores deficiências. É por isso que Emmanuel nos diz no livro Escrino de Luz: ajuda a quem te calunia, oferecendo-lhe em silêncio novos recursos de apreciação a teu respeito, através dos bons exemplos. Ampara aquele que te persegue sem razão, endereçando-lhe vibrações de amor em tuas preces mais íntimas. Observa, parece que é uma inversão de lógica. As pessoas nos caluniam, o Emmanuel pede para a gente ajudar em silêncio, através dos bons exemplos. As pessoas nos perseguem sem razão, e Emmanuel diz para a gente amparar com vibrações de amor. Porque assim é pagar o mal com o bem. Quando pudermos, continua Emmanuel, olvidar o centro escuro do nosso eu, envolvendo na claridade sublime da vontade de Deus, que deseja o bem e a paz, o progresso e a alegria para todas as criaturas, teremos vencido em nós o egoísmo, velho monstro de 1000 garras, que nos retém no inferno da crueldade, estabelecendo o céu em nosso próprio coração. É isso que Diana fez. Ela estava só naquele escuro, o centro escuro do eu. E ela envolveu com a claridade da vontade de Deus. Porque é da vontade de Deus que nós amamos uns aos outros. E essa lógica diferente de pagar o mal com o bem, de fazer o que parece que é o contrário para nós, porque parece que o bom para nós é satisfazer o nosso interesse. Mas o Evangelho e as lições estão nos dizendo que o que faz bem para nós é fazer o bem para o outro. Por isso que o nosso maior modelo é Jesus. Jesus, estrela de primeira grandeza, veio até nós e se fez criança. Nasceu em... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim deixou batizar por João Batista, que dizia: eu não sou digno de atar as tuas sandálias. Porque ele, sabendo ser o Cristo, ele se deixava também passar pela parte do batismo. Ele atendia a todos com sua ajuda com sinceridade. Pobres, paralíticos, doentes, pecadores, até fariseus, quando tinham uma boa vontade, ele auxiliava. Aquela que foi dita adúltera, ele compreendeu e amou. Porque ele enxergava em cada pessoa o que ela realmente era e o que ela viria a ser.
e enxergava o seu potencial. Jesus ensinava falando com parábolas que até hoje refletem a verdade. Mas, com toda a sua superioridade, ele não esmagava os outros com seu ensinamento. Mas ensinava com o exemplo, agindo com amor com todas as pessoas. Ensinou humildade, lavando os pés dos discípulos. Quando eles perguntaram, entre nós, quem é o maior? Ele diz, maior é aquele que se faz servo. E lavou os pés. Chegou em Jerusalém sob hosanas e louros, mas em cima de um jumento. E não pisou naqueles louros, porque o jumento pisava. Porque ele entendia que a glória dele está dentro, não é a glória do povo clamando. Mas, como Emmanuel falou na lição anterior, declararmos com a vontade de Deus, Jesus também aceitou sempre a vontade do Pai. E quando ele enxergava o futuro que estava pela frente, a traição de Judas, o abandono dos discípulos, os flagelos, a crucificação, veio o instinto de sobrevivência de que Allan Kardec falou no começo, que diz, eu quero viver. Mas ele, rezando no Getsemane, disse, Pai, afasta de mim esse cálice, mas, só se for possível, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. É o instinto da sobrevivência submetido à vontade de Deus. E Jesus ensinou o perdão do lugar que nenhum de nós conseguiria ensinar, do alto da cruz. Meus amigos, minhas amigas, maior exemplo de humildade, de combate ao egoísmo, ao orgulho, foi Jesus, que combateu com palavras e vivenciou. Mas os ensinamentos dele não terminam na crucificação. Os ensinamentos dele continuam até hoje em dia, porque ele continua entre nós. O Cristo, quando foi buscado na tumba, mostrou que a vida continua, que ele está vivo, estava e sempre está vivo conosco. A vida continua, pois todos somos imortais. E depende de nós, para que o Cristo esteja conosco. Porque o Cristo, chamar o Cristo, fazer a oração, pedir, mestre, esteja comigo. Não é que nem a gente fazer para dizer para aquele que está longe, vem cá, esteja comigo. Não. A oração pedindo a presença de Jesus é abrir a porta do coração. Como abrindo a porta da nossa casa, encontramos a Jesus à nossa espera. Porque Jesus não está lá longe. Ele está batendo na porta da nossa casa. Basta a gente abrir e recebê-lo. Depende de nós receber Jesus. Pois ele nos aguarda, como o Pai aguardava o filho pródigo retornar da viagem. Meus queridos, minhas queridas, que Jesus esteja sempre no coração de todos. No estudo de hoje, utilizei como referências o Evangelho de Lucas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e as obras póstumas de Allan Kardec, e os livros de Chico Xavier, Fonte Viva, Pontos e Contos, Escrino de Luz. E os vídeos que eu mostrei são do canal do YouTube, Igreja de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo carinho. Nós é que agradecemos, Vitalino, a tua presença aqui hoje,
a tua disponibilidade de estar aqui, nessa troca de energia, nessa grande reflexão que tu trouxeste para nós hoje, né? Nós estamos nessa caminhada e com certeza todos nós que estamos aqui ainda sofremos muito com orgulho e com egoísmo. Se não fosse assim, não estaríamos aqui. Então, te agradecer muito a vocês, todos que estiveram aqui presentes na nossa casa, aos nossos irmãos que nos acompanharam ao vivo pelo Facebook, agradecer muito a presença de todos e pedir ao Pai que possamos fazer como o filho pródigo, possamos sempre, quando errarmos, tentarmos voltar ao caminho e voltarmos para a casa do nosso Pai. E também que não sejamos como o irmão mais velho, que quando um dos nossos irmãos está querendo voltar para o caminho correto, que nós não sejamos um empecilho a esse irmão. Que trabalhemos sempre na nossa reforma íntima, como o nosso querido irmão Vitalino nos falou essa noite. Essa bela reflexão. E para encerrarmos o trabalho dessa noite, essa bela noite que estivemos aqui, todos reunidos, recebendo os eflúvios de amor e de paz do nosso Mestre, vamos novamente nos conectarmos com Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, aos nossos mentores espirituais, e vamos agradecer por essa reflexão, por esses ensinamentos que recebemos hoje, e vamos pedir que todos nós possamos sempre seguir no caminho da casa do nosso Pai. Lembrarmos sempre que Jesus está sempre conosco, que somos centelhas divinas, ou seja, o nosso Pai, de infinito amor e bondade, está dentro de nós. E que possamos fazer uso disso e ajudarmos a nós mesmos e a todos os nossos irmãos que sofrem, a todos os nossos irmãos que ainda não têm essa referência da doutrina. Que possamos, através dos nossos exemplos e dos bons exemplos dos nossos companheiros espirituais e dos nossos amigos trabalhadores da nossa casa e da doutrina espírita em geral, caminharmos sempre para o bem, para a caridade e para o amor de Cristo. E assim, agradecidos que estamos, encerramos o trabalho dessa noite. Que assim seja.